Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Geraldo da Igreja Sede Cama, Brasília, Distrito Federal. Agradeço primeiramente ao meu Deus e também à nossa pastora presidente, pastora Loide Ramos, e o nosso vice-presidente, pastor Gedeon Júnior, por essa oportunidade e confiança de participar da leitura diária da Palavra do Senhor no livro de Gênesis, o qual me foi concedido o capítulo 40. José interpreta sonhos na prisão. Esse capítulo, amados irmãos, foi um dos mais difíceis momentos na vida de José. O capítulo 40 de Gênesis é uma consequência do que houve no capítulo 39 com José na casa de Potifar, quando sua senhora tentou agarrá-lo e, não a aceitando, fez escândalos e ele fugiu para fora. Quando seu senhor Potifar chegou, ela, mentindo para o esposo, o qual pegou e, ficando indignado, levou José para a casa do cárcere. Inclusive, o pastor Gil comentou o capítulo 39 de Gênesis ontem. Antes de entrarmos no capítulo 40, vou ler com os irmãos no capítulo 39 e no versículo 23 do livro de Gênesis, e diz assim a palavra do Senhor: E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. No entanto, irmãos, também quero deixar outro texto bíblico, no livro de Salmos, no capítulo 1, e no versículo de 1 até o versículo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Portanto, amados irmãos, José, ele foi um homem íntegro, sincero, um homem honesto, e ele honrou ao Senhor, mesmo estando nesta situação que ele se encontra, mesmo preso, mas ele glorificava o nome do Senhor. Fica este exemplo para nossas vidas. Eu quero, então, dar a entrada em Gênesis 40, do versículo 1 ao versículo 3, que assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava. O chefe dos copeiros, amados irmãos, e chefe dos padeiros do rei, eram dois cargos muito importantes na corte. Aqui não é dito o que eles fizeram, apenas que ofenderam a Faraó. A natureza das suas ofensas não são explicadas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a palavra do Senhor nos diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu santo propósito. José, queridos irmãos, naquela prisão foi algo humanamente impossível suportar. Mas o Senhor estava com ele e o carcereiro-chefe colocou-o como encarregado de tudo. Interessante, amados irmãos, que independente da situação
ou circunstâncias que estejamos vivendo ou passando em nossas vidas, continuemos sendo fiéis a Deus e andando nos seus caminhos, pois, amados irmãos, o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Por ser encarregado do chefe, José também serviu os 2 prisioneiros reais que cumpriam pena por causa das suas ofensas contra eles no exercício de seus cargos. No versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Interessante, esses não eram sonhos comuns, eles continham símbolos que precisavam de uma explicação, pois cada sonho tinha seu próprio significado. Naquele tempo, ali, naquela época no Egito, eles davam muitos valores, valorizavam muitos sonhos, e na corte existia vários homens que eram específicos, que tinham esses costumes de interpretar sonhos, mas como aqueles presos estavam, porém eles estavam presos, como então eles conseguiriam interpretação daqueles sonhos, né? Mas veja, irmãos, que diz do versículo 6 até o versículo 8, na palavra do Senhor, diz assim: E veio José a eles pela manhã, olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Eles estavam, amados irmãos, perturbados, literalmente tristes. Havia uma tristeza profunda em seus corações. E José percebeu o que estava acontecendo. O Senhor mostrou para José a situação daqueles homens. Os 2 oficiais responderam que eles tiveram um sonho durante a noite e não havia ninguém que o pudesse interpretar os seus sonhos. A afirmação de José de que a interpretação dos sonhos é de Deus foi uma declaração bastante objetiva, porque ao fazer isso, ele não só anunciou a sua fé, como também agiu por meio dessa. Então, amados irmãos, ele dava honra ao Senhor nosso Deus, porque ele diz: a interpretação dos sonhos, elas pertencem a Deus, e o Senhor é quem dava a interpretação dos sonhos. No versículo 9 até o versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. Versículo 10: E na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copeiro de Faraó, o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremias no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça,
e te restaurará ao teu estado, e darás o copo na mão de Faraó, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Interessante, irmãos, que esse texto também aponta para Cristo, porque Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6, que ele é a videira e o Pai é o agricultor, e que nós somos os ramos. Portanto, Jesus como a videira, o Pai é aquele que cuida, aquele que limpa a videira, e nós como ramos produzimos frutos. Mas aquele ramo, amados irmãos, que não produz fruto, ele é cortado, porque ao tempo da poda ele é tirado e faz-se os feixes e depois se é levado ao fogo. Eu queria dar só esse sentido, apontando para Cristo, porque Cristo ele é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos estar olhando, irmãos, para Jesus, porque Ele é quem pode todas as coisas. Assim como Ele foi na vida de José, Ele é o mesmo que pode na minha vida hoje e na sua vida também. Então não desista dos momentos difíceis, das horas da dificuldade, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O copeiro, chefe, no entanto, irmãos, ele foi o primeiro a contar o seu sonho a José. José interpretou dizendo que os 3 ramos representavam 3 dias. Isso significava que dentro de 3 dias ele seria perdoado por Faraó e reabilitado em seu cargo. As palavras de José para o copeiro-chefe vai exaltá-lo na tradução literal, é algo como levantará a sua cabeça. Neste caso, expressa o restabelecimento da honra do copeiro. Foi então quando, neste momento, amados irmãos, segundo o texto bíblico de Gênesis, capítulo 40, versículo 14 e 15, José então, até então a gente não tinha visto José fazer nenhum pedido, e aqui nesse momento José, ele, naquele momento que ele vivia naquela cadeia, naquela angústia, naquele momento difícil, naquela prisão, então ele falou com aquele homem, o copeiro, o qual ele disse que seria restabelecida a sua honra. Ele falou com ele: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. José pediu então, irmãos, que o copeiro lembrasse-se dele. Assim seu caso poderia ser revisto, e talvez ele fosse liberto de tal acusação que lhe imputaram. Rogo-te que uses comigo de compaixão. Significa amor. José manifestava a esperança de que o copeiro lhe fizesse um favor. José tinha bons motivos para buscar sua libertação, pois em 2 situações diferentes ele foi punido sem ter culpa, ao ser vendido pelos seus irmãos como escravo e acusado pela esposa de Potifar. Então veja que situação, né, irmãos? Do versículo 16 até o versículo 19, a palavra do Senhor nos diz assim: vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão
a sua carne de sobre ti. O cenário do sonho, amados irmãos, do padeiro de Faraó, está em harmonia com materiais já encontrados na cultura egípcia antiga. Há gravuras que retratam padeiros carregando cestos na cabeça. Talvez o sentimento de medo do chefe dos padeiros tenha feito com que ele não fosse o primeiro a falar dos sonhos. Pode ser que depois da interpretação favorável do sonho do copeiro, ele tenha sentido que aquela era a hora certa de falar dos seus sonhos a José. Ambos os homens consideraram as interpretações de José que foram verdadeiras. No sonho dos dois serviçais havia o número 3. A interpretação do sonho do padeiro era terrível. Em 3 dias ele seria executado. A frase levantará a tua cabeça estava em ambas as interpretações de José. Contudo, a primeira indica exaltação e a segunda execução. Ao pé da letra, as palavras de José para o padeiro eram: o faraó levantará a tua cabeça, não seria as iguarias que as aves comeriam, e sim o corpo do padeiro que seria pendurado e deixado à mercê dos abutres. Entrando no versículo 20 até o versículo 22, a palavra do Senhor nos diz a seguinte forma: E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. Apenas neste momento, irmãos, somos informados de que no 3º dia, após a interpretação dos sonhos, era o aniversário do faraó. O jogo de palavras dos versículos 13 e 19, versículo 13 diz: Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo na mão de Faraó, na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. E o versículo 19 diz: Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Atingem aqui, então, irmãos, seu alvo, aqui quando as cabeças são levantadas. Faraó tirou os 2 prisioneiros da prisão e os levou para o local do banquete, onde todos os conselheiros podiam vê-los. O chefe dos copeiros teve sua antiga posição restaurada e o outro foi enforcado. É possível que tenha havido uma ameaça à vida de Faraó. O chefe dos copeiros que servia ao faraó e o chefe dos padeiros que preparavam os pães. Faraó executou suas ações na frente de todos os seus servos, a fim de que isso fosse considerado um aviso e promovesse uma melhor serventia. O rei egípcio recompensaria aqueles que prestassem um bom serviço, mas executaria aqueles que tivessem a intenção de fazer mal a ele. No entanto, irmãos, encerrando no versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. No entanto, o copeiro não se lembrou mais de José, pois a natureza humana é de esquecer seus companheiros na adversidade. Amós capítulo 6, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: que bebem vinho em taças e se ungem com os mais excelentes óleos, mas não se afligem pela ruína de José. Então, estes homens, amados irmãos, esse
Em especial o copeiro, ele que foi restaurado, esqueceu de José. Não se lembrou mais dele. Quando na prosperidade, a alegria por sua soltura e o restabelecimento em seu cargo fizeram com que ele apagasse completamente de sua memória os terríveis dias que estivera preso. Isso foi providência de Deus. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu santo propósito. Então José continuou na prisão e Deus continuou com ele. Agradeço a Deus, agradeço aos meus líderes por esta oportunidade, por esta honra de poder falar da palavra do Senhor aos irmãos. Eu agradeço em nome de Jesus.